Mais uma vez, cumprimento ao deputado Enivaldo dos Anjos, que preside a sessão nesse momento, aos colegas que ainda estão no plenário, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. É uma pena que, mais uma vez, a gente não consiga fazer a votação da ordem do dia. A pauta hoje, em função das várias vezes já nos últimos dias que tem caído a sessão, ou então que não tem quórum para votar os projetos da ordem do dia, são 43 itens que já se acumulam na pauta. Isso é muito ruim. Nós estamos hoje no 10º dia pós-recesso, e desses 10 dias, apenas nós realmente votamos na ordem do dia os projetos. Então, é ruim, porque nós precisamos da celeridade. Tem projetos importantes aqui para serem votados, tem projetos que interessam aos próprios deputados, como um projeto de nossa autoria sobre as emendas impositivas. Inclusive, tem projetos até do governo em regimes de urgência aqui. Então, é ruim para a imagem do parlamento, é ruim porque são coisas importantes para a sociedade e para casa também, e nós continuamos não conseguindo quórum para votar no 10º dia pós-recesso. Como eu disse antes, em apenas um dia houve quórum suficiente para votarmos. Durante o período das Olimpíadas, eu me manifestei, hoje algumas pessoas já se manifestaram aqui sobre isso. Então, há uma euforia geral de que a Olimpíada foi um sucesso, e que bom que foi. Eu não acho ruim que tenha sido. Ótimo que tenhamos conseguido fazer uma Olimpíada sem maiores problemas, enfim, sem mais contratempos e tudo mais. No entanto, há um ufanismo generalizado, proporcionado pela mídia, sobre o sucesso desse evento. Essa é uma questão pontual, e o tempo inteiro tem se falado de legado, o legado que a Olimpíada deixará ao país. No máximo, há um legado para a cidade do Rio de Janeiro, alguma coisa como ampliação do metrô, um VRT, e coisas desse tipo. Então, aliás, ali nem é VRT no Rio de Janeiro. Agora, legado para o resto da nação, não há. Não há. Isso é tentar incutir uma fantasia na cabeça das pessoas. Não há esse legado. Nem mesmo essa história, deputado Edson Magalhães, de que isso vai inspirar milhões de jovens brasileiros a praticar esportes e não sei mais o quê. Ora, pode ser até que muitos jovens se sintam realmente estimulados, mas vão praticar esportes onde? Mais da metade das escolas brasileiras não possui sequer uma quadra de esporte daquela simplificada, quer dizer, uma quadra ali que se joga vôlei, futebol de salão e tal, nem isso. Pista de atletismo não existe em vários estados, quanto mais em escolas. Piscinas e coisas desse tipo não existem. As escolas, elas são o primeiro local para a massificação dos esportes. As escolas são o primeiro lugar a se detectar talentos esportivos. Então, é uma bobagem falar de legado em termos esportivos, porque eles não existirão. E outra coisa, não há nenhum tipo de projeto, seja de ordem federal ou estadual, para ampliar investimentos no setor esportivo. Até pelo contrário, nos últimos anos houve cortes nesse setor.
E os investimentos que continuarão ocorrendo serão para já os esportistas que já têm uma certa carreira, que já são de alto rendimento. Não há nenhuma proposta de descoberta de novos talentos. E como eu disse e volto a dizer, não é possível você descobrir talentos esportivos se as escolas não têm a mínima estrutura para isso. Como eu estou dizendo, em termos de Brasil, mais de 50% das escolas de educação básica não têm sequer uma quadra de esportes. Aqui no Espírito Santo, a situação talvez seja até um pouquinho melhor do que a dos outros estados. Assim, eu não visito escolas municipais normalmente, a não ser que seja convidado, mas as escolas estaduais, das 173 escolas que eu visitei até agora, mais de 30% não tem quadra de esportes. E entre aquelas que têm aquilo que se chama ali de quadra de esportes, nem mereceria esse nome, porque são ali uma quadra de cimento com uma cobertinha e tal, não mais do que isso. Então, assim, uma coisa é a gente parabenizar os nossos esportistas que merecem todo o nosso reconhecimento e que merecem aplauso, né? Outra coisa é estarmos felizes de que ali não aconteceu nenhum acidente, que a Olimpíada foi melhor do que se imaginava. Ponto. Agora, imaginar que isso trará ou que isso deixará um grande legado para o país não é verdadeiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, agora as forças de segurança começam a deixar a cidade e a questão da violência volta ao normal. A vida continua, né? E todos os problemas brasileiros também. Nós temos que parar de confundir, né, vitórias esportivas com evoluções nos nossos problemas cotidianos. É claro que isso nos dá alegria, né? Devemos comemorar, mas com o pé no chão. Olha, isso não elimina, isso não nos deixa legado, na verdade. O legado que vai ser deixado pela Olimpíada será pequeno e, basicamente, em termos de estrutura, para o Rio de Janeiro. Em termos de cidadania, em termos políticos, em termos de melhorias generalizadas, não há legado. Então, assim, essa forçação de barra de parte da imprensa de causar um ufanismo exagerado na população, quer dizer, o ufanismo já é exagero, né? Ele é ruim, né? Ele não nos beneficia em absolutamente nada e acaba ali tentando confundir a realidade dos brasileiros com algo pontual que foi bom, que foi legal, que os brasileiros gostaram e que deu certo. Pois não, deputado Edson. Deputado Majewski, é engraçado isso. Vossa Excelência está fazendo uma reflexão, exatamente que eu ia fazer uma reflexão nesse sentido. Quero parabenizá-lo, uma coisa muito positiva. Até mesmo porque o Brasil, assim, ganhou medalha de ouro na realização das Olimpíadas. Porque se nós, do ponto de vista do número de medalhas, nós estamos muito aquém de outros países. Claro. A exemplo disso que a China não estava no topo, e hoje está no topo por conta da revolução educacional que a China fez. Interessante, no judô, quem ganhou medalha veio através de uma ONG. Os esportes coletivos sempre têm um patrocinador por trás, como o vôlei, como o futebol. Os individuais não têm, portanto, a gente não tem tantas medalhas. Agora, o que eu acho interessante, que você focou aí, Vossa Excelência focou, é a questão de segurança. Para que nós temos que mostrar ao mundo que a gente tem segurança no Rio de Janeiro somente para as Olimpíadas? Agora morre todo mundo, volta tudo como era? Quer dizer, que atrapalhada é essa? Que ridículo é esse? Exato. Esse não é o país que nós queremos. Nós queremos um país com investimento em educação, esporte, essa coisa. Que isso sirva, assim, para que o país possa fazer as grandes transformações. Caso contrário, nós vamos cair naquele que sempre foi um país de atraso, um país que sempre, de certa forma, não atuou na educação como deveria estar atuando. Então, quero parabenizá-lo pela reflexão. Muito positivo, muito obrigado. Eu que agradeço pela sua contribuição, deputado Edson Magalhães. É curioso que, falando sobre esse número de medalhas, que o Brasil tinha uma expectativa de ficar entre os 10 primeiros, né, e ficou em 13º, salvo engano. E aí, assim, né, muita mídia forçou essa... mas foi, né, o maior sucesso
que o país já teve na história da Olimpíada. E eu fiz uma crítica a respeito disso nas redes sociais, então algumas pessoas colocaram assim, não dá para comparar o Brasil com o Reino Unido ou com a Alemanha, porque são países, né, que têm uma outra história, são países muito antigos e não sei mais o quê. Então, a gente podia comparar com a Austrália. A Austrália é um país mais jovem do que o Brasil. E a Austrália, que sediou as Olimpíadas, né, de 2000, as Olimpíadas de Sydney, naquela ocasião, porque o país que cedia esse evento, ele é classificado automaticamente em todas as modalidades, né? Então, naquela ocasião, por exemplo, a Austrália, ela obteve, se eu não me engano, no quadro de medalha, ela ficou em 3º ou 4º lugar, alguma coisa assim, e a Austrália conquistou, salvo engano, 58 medalhas no total. Só de ouro foram 16, né? Então, assim, o Brasil, por mais que a gente possa parabenizar pela organização, pelo sucesso da Olimpíada, na questão de estratégia para criar equipes olímpicas, né, ou atletas individuais e fazer assim uma questão, né, de um sucesso maior, o Brasil falhou, e falhou muito. Inclusive, na época, né, quando foi escolhido o Brasil, o Rio de Janeiro como sede, vários programas foram criados pelo Ministério de Esporte para isso. Houve até escândalos envolvendo desvio de dinheiro e tal. Então, assim, seria muito interessante agora a gente saber e fazer as contas, né, de quanto o país gastou efetivamente ou investiu efetivamente para fazer, né, um bom quadro, né, nessas Olimpíadas. Então, assim, a despeito de que a Olimpíada, né, o evento em si, ele foi um sucesso e merece, né, o aplauso e tudo mais, mas o Brasil sai devendo, sim, também nessa questão de quadro de medalha, né? O Brasil deveria ter galgado um posto bem melhor, se a gente comparar principalmente com a questão da Austrália. E aí a gente vê a questão do legado esportivo, em alguns países que já sediaram, ele acaba existindo. O Reino Unido, que sediou a última Olimpíada, pela primeira vez na história, o Reino Unido ficou em 2º lugar no quadro de medalhas. Quer dizer, isso mostra, né, um investimento real e realmente que tenha deixado um legado, né, eles ficaram no quadro de medalha melhor agora, se eu não me engano, salvo engano, do que ficaram na própria Olimpíada lá de Londres. Então, assim, eu gostaria ainda de reforçar essa reflexão de que a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é você comemorar um evento, é você ficar feliz com o resultado de jogo, temos que comemorar, temos que ficar feliz. Agora, entender que isso não tem nada a ver com mudar a nossa realidade, né? Hoje, voltamos ao normal, voltamos à realidade, é como um carnaval, né? São 4 dias, na quarta-feira de cinza, tudo volta ao normal e isso não é justificativa para a gente confundir. Exatamente, como o deputado Guerino está dizendo, varrendo muitas vezes os nossos problemas para debaixo do tapete e usando eventos como esse para acobertar ou iludir parte da população brasileira, né? Isso é muito ruim. E mais, a gente viu novamente, né, o presidente não comparecendo com medo de ser vaiado, o Rodrigo Maia nem apareceu, mas só o fato de anunciar o nome dele recebeu vaia, o prefeito do Rio de Janeiro recebeu vaias. Então, nós temos muitos problemas e muito o que fazer. Então, que a gente entenda essa diferença, né, entre festejar um grande evento e a realidade brasileira. Uma coisa não pode servir para tapear a realidade. E eu não sou daqueles, né, que demonizam a mídia, mas a mídia se esmerou na tentativa de inflar esse evento como algo que possa mudar os destinos da nação ou algo que alivia os gravíssimos problemas que nós enfrentamos nesse momento no país, tanto de ordem econômica, quanto de ordem política, de ordem ética, enfim, né? Então, fica aqui a minha reflexão a respeito
dessa situação. Longe de mim estar aqui dizendo que eu torci contra. Não foi isso, de forma nenhuma. Torci para que desse tudo certo. É que eu sou uma pessoa muito realista e não confundo, né, as coisas. Muito obrigado, presidente.